Olá, alunos da EJAC, tudo bem? Professora Nájila Costa. Vamos trabalhar a área de linguagens. Sejam bem-vindos à nossa escola, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2021. Espero encontrá-los com saúde, encontrar vocês, com muita disposição, muita vontade de aprender, né? É um prazer estar aqui, nosso primeiro momento, nossa primeira videoaula, tá certo? Nossa aula ainda que remota, né? Mas em breve nos encontraremos de forma presencial e vamos ter um ano letivo com muita paz, com muita saúde, principalmente com muita aprendizagem. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à nossa aula. Nós vamos trabalhar um pouco, revisar, na verdade, os conteúdos que vocês já trabalharam, no fundamental. A nossa aula é dividida em 3 momentos, tá certo? Porque engloba toda a área de linguagens. Vamos trabalhar o substantivo na gramática. Vamos trabalhar na literatura, que deve ser novo para vocês, a introdução à literatura. E na redação, na produção textual, nós vamos trabalhar com a narrativa, com a narração, com os elementos da narração, tá certo? Então, a gente vai... Sempre a nossa videoaula vai ser dividida dessa forma, para que vocês aprendam melhor, para que vocês consigam, absorver tudo que está sendo construído. Vamos iniciar, como eu já disse, com a nossa aula de gramática, tá certo? Vamos falar sobre substantivo, tá certo? Substantivo é uma classe de palavra, que nomeia seres, objetos e fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Então, tudo que existe no mundo, eu costumo dizer isso de forma bem popular, é chamado de substantivo. Tudo existe um nome, tudo existe uma definição. E quando eu disse que a gente ia revisar, porque realmente o substantivo vocês já estudaram, nos anos anteriores. E esse substantivo, pessoal, ele faz parte, é uma das classes gramaticais, na verdade são 10, estamos iniciando por ele. E ele tem várias divisões, Vou colocar aqui algumas. E no decorrer das aulas, das videoaulas, nós vamos estar estudando, com mais profundidade. Então, eles podem ser flexionados em gênero, pelo substantivo em gênero, quando você pode identificar quando existe um masculino e um feminino. Homem, substantivo masculino. Mulher, substantivo feminino. Ele também pode ser dividido em número, quer dizer o quê? Singular, plural. Singular, uma coisa, um objeto. Plural, mais de uma. Pegando o primeiro exemplo. Homem, singular. Homens, plural. Também ele pode ser dividido no grau, que falamos de aumentativo e diminutivo. Grau aumentativo da palavra homem, homenzarrão, E o diminutivo, homenzinho, tá certo? Então, bem fácil, bem prático. Também temos os tipos de substantivos, pessoal. Então, temos vários tipos, Nós vamos passear aqui por alguns e depois nós vamos estudar com mais profundidade. O primeiro deles é o substantivo comum, São aquelas palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente, país. Eu não estou me referindo a uma pessoa, a um país, mas quando eu digo isso pode ser qualquer pessoa, qualquer país. Então, por isso que ele é comum a todos. Ele não identifica um só, ele identifica muitas vezes a série, do que está sendo dito. E ao contrário disso, nós temos o substantivo próprio, que ele identifica dentro do comum. Por exemplo, quando eu digo a palavra pessoa, pode ser qualquer pessoa, uma mulher. Se eu disser Maria é uma pessoa bonita, aí eu já estou identificando Maria. Então, Maria é um substantivo próprio, tá certo? Por que substantivo próprio? Porque são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie, Maria, São Paulo, Brasil, Cascavel, Pindoretama. Então, está identificando, por isso que ele é chamado de substantivo próprio. Também temos o substantivo simples e o substantivo composto, Os simples são formados por apenas uma palavra: carro, caneta, camiseta, cadeira.
geladeira, lápis, né? Então, simples. O composto, eles são formados por mais de uma palavra. Por exemplo, guarda, né? E chuva. Chuva é uma situação, chuva é algo que não precisa do guarda. E quando se junta, o guarda e a chuva formam outro objeto, por isso que é um substantivo composto. E a maioria deles tem o hífenzinho, né, no meio, guarda-chuva, guarda-roupa, beija-flor, dentre outros. Também temos o concreto, o abstrato e o primitivo, né? A gente está revisando o substantivo. Então, substantivos concretos designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Exemplo, menina, homem, cachorro, é concreto, você pega, você sente, tá certo? E o abstrato, professora, são aqueles relacionados aos nossos sentimentos, estados, qualidades e ações. Você sabe que ele existe, mas você não é palpável, você não pega, por isso que ele é abstrato. Por exemplo, a beleza, a alegria, a bondade. Para a alegria existir, ela depende de outro ser, né? A Nájila está alegre, né? Essa alegria que eu estou sentindo, ela depende de uma outra pessoa, de um outro substantivo concreto, tá certo? Ele é o substantivo abstrato, ele se refere aos nossos sentimentos, às qualidades. A Maria é muito bela, né? Ela tem uma beleza incomum. Então, essa beleza aí é um substantivo abstrato, que depende de outro ser para poder existir. E o primitivo, pessoal, é aquele substantivo que não deriva de outra palavra. Ele existe por si próprio. A palavra casa, folha, chuva, né? E nós vamos ver depois o substantivo derivado, que é justamente o contrário. O derivado só existe porque existiu antes o substantivo primitivo, né? Então, o exemplo de derivado: casarão. Casarão existe porque ele evoluiu, ele apareceu, ele surgiu a partir de outra palavra, que foi a palavra casa. Folhagem vem da palavra folha. Então, folha, substantivo primitivo. Folhagem, substantivo derivado. Chuva, substantivo primitivo. Chuvarada, substantivo derivado, ok? E também temos o substantivo coletivo. Né? Coletivo dá a ideia de quê? O próprio nome já diz, de coleção. Então, são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, quando eu digo tem um álbum, né? Um álbum de fotografias, um álbum, né? Fica até redundante. Por que é um álbum? Porque é uma coleção de fotos, é um conjunto de fotos. O que seria uma colmeia? Né? Um conjunto de abelhas. A flora, um conjunto de flores. Então, é um nome único que se refere a um conjunto, no geral, não só uma unidade, certo? Como eu já falei, vamos para a nossa aula de literatura. Concluímos a nossa parte de gramática, né? Conhecemos e revisamos os substantivos. E na literatura nós vamos falar da própria literatura, né? O que é literatura, o que é que ela representa, por que ela existe, tá certo? Se eu pedisse a vocês, pensem aí de uma definição de literatura, né? O que é que vocês iriam me responder? Então, vamos dar uma lista para ajudar aí vocês a pensarem melhor. A literatura, pessoal, é uma arte produzida com palavras. Sua definição específica depende de questões diversas, né? De ordem social, histórica, cultural. Então, resumindo e definindo a literatura, é algo que mexe com nossos sentimentos, com as nossas emoções e que acontece através de quê? Da leitura, da gravura, da dança, da música, e ela está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Então, um romance é uma literatura? Com certeza, né? É um livro clássico. Ela aparece nos muros das capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Então, literário é tudo aquilo que parte de cultura, de conhecimento, de sentimento também. E ela tem algumas funções, né? Ela não tem, pessoal, uma função absoluta e definitiva. A literatura é isso e acabou. Não, ela é ampla, né? Ela mexe conosco. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Aí ele dá um exemplo. Para alguns,
Ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos, né? O poema em si ele é carregado de sentimentos. E dependendo do seu estado de espírito, você vai ter interpretação diferente para este poema. Já para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer um mundo diferente do seu. E aí nós vamos estudar a literatura, as escolas literárias, os romancistas, os tipos de romance, tá certo? Há aqueles também que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Outros ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade, a política, lendo livros de literatura, porque ela passa de geração para geração. Ela aconteceu e acontece num tempo cronológico. Não há, portanto, como dizer qual é a função da literatura. Não obstante, é possível dizer que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Então, por meio do texto literário, é possível compreender a si mesmo e as diversas dinâmicas sociais do mundo. Para entender o mundo, para conhecer o mundo, precisamos conhecer nós mesmos, ok? Então, a história da literatura, né, ela pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária. Essa produção literária, ela pode ser a música, a dança, a escultura, o desenho, a poesia, um poema, um romance, né? E sobre um viés cronológico. O que é esse viés cronológico, professora? São as manifestações literárias que vão acontecendo no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, das décadas e dos séculos, tá certo? Então, quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida, percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor. Escritores do romance, escritores do realismo, romances realistas, romances indianistas. Então, eles falam, trabalham, né? Têm pensamentos parecidos. Então, com isso se constrói os movimentos literários, tá certo? Então, é isso. Vamos para a última parte da nossa aula, né? Já finalizando. Vamos trabalhar a redação, né? A famosa produção textual, muito necessária na nossa vida, muito necessária para a nossa língua portuguesa, para o nosso conhecimento, para a nossa leitura, né? A gente produz aquilo que a gente aprende. Através da leitura, a gente consegue produzir bons textos. Tá certo, pessoal? E relembrando, nós temos 3 tipos de textos, né? O texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. E a partir desses tipos de texto, nós vamos conhecer outros gêneros que nós vamos estudar nas aulas posteriores. Hoje vamos falar sobre a narração, sobre a narrativa, né? A narração é o quê? Um texto, né? É uma história, né, narrada, que pode ser real ou pode ser fictícia. E os elementos, pessoal, desse texto, que a gente chama de elementos da narrativa. O que são esses elementos? O que é que eles fazem parte? Para quê? Para que eles servem? Então, eles são essenciais numa narração, que por sua vez é um relato dos acontecimentos e ações de seus personagens, né? Podemos citar como exemplo de textos narrativos um romance, uma novela, uma fábula, um conto, dentre outros. Que aí são textos que a gente já conhece, né? Que a gente costuma ler. A estrutura da narrativa é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho, que é a famosa, né, introdução, desenvolvimento e conclusão. Nós vamos estudar, né, em outras aulas de forma bem mais detalhada. E nesses tipos de texto, né, nessa estrutura narrativa, nós temos os tipos de narrador, tá certo? Nós temos o narrador chamado de foco narrativo, né, que representa a voz do texto, aquele que está contando a história. Dependendo de como atua na narração, eles são classificados em 3 tipos, né? Narrador-personagem, ele narra o texto e também é um personagem da história. O narrador-observador, né, que ele narra e só observa essa história, e o narrador onisciente, que ele pode não estar presente como personagem do texto. Toda estrutura narrativa, pessoal, tem que ter enredo, né, que é o tema, é o assunto da história,
que pode ser contado de forma linear ou não, de forma cronológica, tem que ter para a gente entender essa narração. Todo texto tem que ter personagem, que são as pessoas que estão presentes na história, não são chamados de personagens principais ou protagonistas, que a gente vai estudar também de forma mais detalhada. Tem também o tempo, né? Não existe uma história sem tempo, sem uma ordem, sem uma sequência linear, sem uma sequência cronológica, tá certo? E o espaço. Professor, o que seria o espaço da narrativa? É o local onde ela se desenvolve, né? O espaço pode ser um espaço físico, a história quando eu fui à praia, ao shopping, ao cinema, ou mesmo psicológico, né? Você conta a história aí relembrando com seus pensamentos, ok? Então essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Se houver necessidade, assistam novamente, tá certo? E vamos concluir esse momento, né, pedindo a vocês mais uma vez que se inscrevam no canal da escola, deixe o seu joinha, né, o JAF Conecta. E nesse momento que nós estamos vivenciando, né, nós precisamos ter força de vontade, precisamos crer em Deus, precisamos ser melhor a cada dia. Tá certo, pessoal? E aí eu deixo aqui essa frase para vocês refletirem. O importante não é convencer com grandes palavras, é surpreender com grandes atitudes, né? A atitude fala mais do que as palavras, tá certo? Então reflitam, beijo no coração, tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.